força aí de cima, porque está difícil aqui assim na resenha, hein? Já é a sexta vez que estamos tentando conexão com o Moacir, não sei o que está acontecendo. É, galera, na resenha aqui tá de rosca, mas vai sair, vai sair. Estamos com fé. Ó, o Moacir entrou de novo. Vou lá. Moacir, acabei de mandar o convite, vê aí se não chegou para você. Oh, vira a câmera aí, Moacir, coloca a frontal. E agora? Muda a tua câmera para frontal. Aê! Rapaz, eita resenha difícil, hein? Não queria dar, mas deu. Pois é, eu. E aí, tudo bem, cara? Tá me vendo bem aí? Tudo tranquilo, ó. Rapaz, achei que não ia dar certo não, viu? Pois é, eu tive que baixar aqui de novo, porque quase eu não mexo com o Instagram, sabe? Eu vou perceber, você tava com a versão de 1980 do Instagram. É antiguidade, bombeiro antigo, essas coisas, sabia? Você é dos antigão, né? Os antigão. E eu entrei em 82 no bombeiro, rapaz. Rapaz, 82, eu tava com 3 anos, você tava entrando no bombeiro. É, já era bombeiro. Eu entrei em 82, em 83 me formei soldado. Então, E daí... Moacir, dá um resumo pra galera que não te conhece. Conta um pouquinho aí quem é o Moacir. Isso. Então, boa noite a todos aí. Ó. Meu nome é Moacir, mais conhecido lá na minha terra como Sargento Vaz. Sou segundo sargento do Corpo de Bombeiro do Estado do Paraná, da RR. Então, já fiquei 25 anos no Corpo de Bombeiro e saí e fui trabalhar na área de segurança do trabalho. Tá meio parecido, assim, tá meio, né, junto a segurança do trabalho com o Corpo de Bombeiro, né? Porque a gente faz quase a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Trabalha em acidentes, né? Na prevenção do acidente. Quando você era bombeiro, você trabalhava diretamente com os acidentes, né? Quando eles ocorriam. E agora você está na parte de segurança do trabalho, trabalhando para que esse acidente não aconteça, né? Exatamente. Nós trabalhava aquartelado, no caso, a gente ficava 24 horas de serviço, né? E folgava 48. Então, ficava esperando, vamos dizer assim, acontecer alguma coisa para você sair na ocorrência. Seja combate a incêndio residencial, combate a incêndio florestal, acidentes, resgate, vítimas presas. Então, tudo você ficava aguardando. Acontecer alguma coisa, você tinha que sair. Pô, você acha que você já pegou de tudo, hein, cara? 25 anos aí salvando vidas aí, combatendo incêndio. Eu queria te fazer a primeira pergunta aqui da resenha, antes da gente entrar na parte da segurança, né? Aproveitar esse monstro aí que você é na parte da prevenção e combate a incêndio e resgate. O que te levou, cara, a entrar no Corpo de Bombeiros? Assim, o que aconteceu que você falou assim, cara, você é bombeiro? Era desde criança? Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Um certo dia eu estava jogando bola com os companheiros ali no campinho perto de casa. Naquele tempo não tinha tantas casas, né? Tinha os campinhos, dava para você jogar bola ali. E quando em dado momento eu percebi que estava pegando fogo na minha casa. Na sua casa? Exatamente. A gente que é mais antigo tinha aquele chuveiro de balde, né? Com um chuveirinho embaixo. Você esquentava a água e colocava lá em cima e entrava embaixo e, né? E eu acho que alguém entrou lá e deixou uma vela acesa. Naquele tempo nem luz residencial tinha, rapaz. Caramba! Aí deixou uma vela acesa. Quando eu olhei pegando fogo lá, eu corri lá pro lado da casa, peguei balde, peguei água e joguei e consegui apagar o começo do incêndio. Então acho que já foi ali, já que fui me preparando para ser um bombeiro já, rapaz. Quantos anos você tinha nessa época aí? Eu devia ter uns 13 para 14. Caramba, 13 para 14 anos. Aí você fez o concurso para a Polícia Militar, você entrou no bombeiro com quantos anos? Eu entrei com 22. Veja bem, aí eu fui servir o Exército, fui soldado do Exército. Em 1980, entrei no Exército. Em 81, eu vim para São Paulo. Fiquei aqui, morei em Guarulhos quase 2 anos, de 81 até agosto de 82. Em 82 eu voltei para o Paraná e acabei entrando no bombeiro em 1982, em dezembro, 1º de dezembro. Caramba, hein? Ô, Moacir, qual foi
Qual foi as maiores dificuldades que você encontrou quando você entrou, cara? Até para quem tá assistindo a gente, tem esse sonho, né? De entrar para o bombeiro militar. Eu, pelo fato de já vir sendo tipo um atleta desde pequeno, né, jogando bola, correndo, participando do exército, para mim não teve dificuldade. É claro que para muita gente tem dificuldade em natação, tem dificuldade em altura, tem dificuldade em ver, por exemplo, dizer assim, ver vítimas em óbito, vítimas sangrando. Então eu, graças a Deus, não, já entrei meio preparado para tudo, sabe? É porque você veio do exército também, né? Exatamente. Eu fiquei um ano no exército, então já saí meio preparado para entrar já, talvez, no corpo de bombeiro, né? Entendi. E você lembra qual foi a sua primeira ocorrência? Rapaz, se eu te contar, uma das primeiras ocorrências minha, nós estávamos no quartel e do lado do quartel tinha um presídio, sabe? Era uma cadeia pública, que ficava lá os presos, daí nós fomos fazer uma atividade esportiva e daí escutamos tipo um rojão, um barulho forte, sabe? Aí nós falamos até com o sargento que estava na época, acho que deve ser os presos que estão fazendo alguma bagunça lá dentro da cadeia. Rapaz, daqui a pouco tocou a sirene, que nós estamos os nomes lá de Catarina, sabe? Uhum. Tocou a Catarina, nós corremos para as viaturas e tal, e saímos. Nossa, dava tipo uns 10 quilômetros da onde que a gente estava. Rapaz, foi uma explosão. Alguém tinha uma fábrica de fogos de artifício, e alguém entrou lá, acho que deve ser com algum cigarro, e explodiu aquilo. Explodiu a fábrica. Explodiu a fábrica. Quando chegamos lá, tinha 2 vítimas em óbito, e ele fez um buraco assim no chão, num raio mais ou menos aí de uns 10, 15 metros. E ele varreu assim um campo, assim, mais ou menos um quilômetro, mais ou menos. Nossa. Com o deslocamento daquele ar, sabe, daquela explosão, ele varreu assim o campo, assim, tinha uma pessoa que passando de bicicleta assim perto, disse que jogou a pessoa acho que uns 3, 4 metros de distância e amassou tudo a bicicleta daquela pessoa. Caramba, essa foi a sua primeira ocorrência? Essa foi a primeira, já de cara, que eu me lembro. E você se lembra? E qual foi a última ocorrência que você pegou, você lembra ou não? A última, que você encerrou a carreira? Rapaz, eu não lembro, que são tantas, né? A gente tem fatos pitorescos no caso, né? Que você vai atender uma ocorrência, por exemplo, e você está lá atendendo a pessoa, e a pessoa não quer que tire de lá, não quer que ficar lá, né? E nós estávamos atendendo um senhor obeso, assim, ele tinha tombado um caminhão e estava chovendo, um barranco, assim, mais ou menos uns 15 metros de descida, chovendo, e o caminhão virou e ele ficou embaixo assim do volante e derramou a água de bateria, ácido de bateria na barriga dele, sabe? Nossa. Então queimou a barriga dele, daquele ácido de bateria. Aí nós tirando ele lá daquele caminhão, escorando, e daí chegou um médico assim e falou assim: ó, eu sou médico, tal, posso dar? Ele falou assim: eu não quero médico, coisa nenhuma, eu quero que me tire daqui. Qual foi a ocorrência assim que mais te marcou, cara? Você consegue se recordar assim as que mais te impactaram ou não? Rapaz, o que mais impacta a gente como bombeiro é atender crianças. Uhum. E eu fui num incêndio não dá para dizer que era residência, porque era um barraco, sabe? Uhum. Um barraquinho de lâmina, assim, próximo a um córrego que corria lá, um riacho, né? E quando a gente chegou lá, a gente pegou a criança, notou que devia ter uns 3 a 4 meses, não era mais que isso. E ela queimadinha, assim, a cabeça partida, sabe? De tanto calor que teve, estourou o cérebro, estourou a cabeça, saiu um pedaço de cérebro para fora. Então, é uma ocorrência que impacta a gente por ser criança, né? Uhum. E, cara, pegando esse gancho aí, ô Moacir, cara, uma curiosidade minha também, né? Como que você prepara o psicológico, cara, para você pegar esse tipo de ocorrência e depois chegar em casa, né? Às vezes você com filho e tal, e como que, cara, é uma cena assim bem pesada, né? Como que você fazia? O psicológico tem que estar bem
aflorado, vamos dizer assim, de você, porque você tem que atender as ocorrências e não deixar que essas ocorrências levem para o teu dia a dia na sua casa, sabe? Porque senão daí fica aqueles pensamentos de atendimento lá na tua casa, fica falando o que aconteceu. Então, eu sou uma pessoa que eu não comentava tipo de ocorrência na minha casa, sabe? Era difícil, eu não levava coisa de casa para o quartel e nem do quartel para casa, sabe? Então, Mas eu você conto para o conseguia, pessoal das ocorrências que eu participei, que eu atendi, porque a gente lembra, né? Mas, assim, de casa, minha esposa, se perguntar alguma ocorrência para ela, ela não vai saber a ocorrência que eu fui, mas né? você conseguia fazer essa separação, cara, de chegar na sua casa depois de uma ocorrência grave dessa? Você deve ter pegado muita criança atropelada, óbito, queimada. Você conseguia, cara, fazer essa separação assim, de chegar em casa e esquecer, mano? Aí particularmente, eu conseguia, sabe? Você lembra um pouquinho das coisas, mas eu conseguia tirar essas coisas de lado, né? Para Uhum, que não prejudicasse a gente na casa, né? Mas eu conseguia, porque, veja bem, as ocorrências ela não tem hora para dar. Então, você está lá, às vezes, no refeitório almoçando e toca a sirene e você larga tudo e tem que sair. uhum, E lá você fica lá 3, 4, 5 horas. Quando você volta, você já nem vai almoçar mais, não vai, né? Já chega quase na hora entendi. da janta, né? Entendi. E você como bombeiro, Moacir, agora falando, antes de a gente entrar na parte da segurança do trabalho, né? Você como bombeiro mesmo, eu acredito que você deve ter pegado, cara, 25 anos, você pegou muito acidente de trabalho, né? Quais são os acidentes de trabalho mais frequentes que você pegava, assim, se você conseguisse citar alguns? Se eu contasse para você, é acidente de carro, de ônibus, né? Então, eu peguei acidente de ônibus uma vez, que até tinha comentado contigo, lá na região de Guarapuava, na Lagoa Seca, onde eu atendi um acidente com ônibus que foi 13 vítimas fatais. E 13 fora vítimas. a do caminhão, que teve um choque frontal entre o ônibus e o caminhão, né? Então, nós tiramos 13 vítimas fatais para levar direto para o IML. E, Então, e você chegou a fazer atendimento em empresa, por exemplo? O cara caiu de andaime, caiu de escada, ou espaço confinado. Essas ocorrências em empresas, assim, você chegou a pegar muita coisa, não? não, na empresa não. Eu fui atender um acidente também, que não deixa de ser de trabalho, que também na região de Guarapuava, que foi um soterramento. Você sabe que Soterramento de obra. soterramento também entra lá a retroescavadeira, começa a fazer o buraco, faz um buraco lá de 3, 4 metros, e daí coloca lá o colaborador lá para fazer uma limpeza e colocar os encanamentos, e desbarrancou essa terra em cima deles. Morreu dois Dois. trabalhadores. Normalmente, Você vê. E quando você chega com a viatura para fazer um atendimento desse, é quase que impossível você resgatar com vida, né? Porque o deslocamento do quartel até a ocorrência normalmente leva de 5 minutos a 7 minutos, né? Então uhum. é quase impossível. Aí se tira a pessoa do lá, já tira em óbito, né? E a grande quantidade de terra também, né? Que cai sobre essa pessoa, então você tem que ir bem devagarzinho, tirando as terras, depois escorando as laterais, né, para que não desmorone de novo, É, e tirar essas estruturas lá. até porque fora a asfixia, né, da terra, você tem o peso da terra no tórax, né, que o pulmão não consegue, Exatamente. né, a pessoa Exatamente. não consegue respirar. É tonelada de terra que vai sobre a vítima, que às vezes já tira com o braço quebrado, com o pescoço quebrado, né, e mais a asfixia, que ela morre por asfixia às vezes, né? Isso, até para quem está assistindo a gente, né, Moacir, que está estudando segurança do trabalho, um dos grandes erros aí de quando a gente pega escavação, né, principalmente eu que trabalhei com fiscalização de obras também, o pessoal não faz o escoramento, né, das laterais da escavação e coloca toda a terra na borda, né? Exatamente, é isso que é complicado, porque a gente que já tem um pouquinho de noção já sabe que não pode fazer isso, mas o trabalhador às vezes está lá, ele não sabe que tem risco, né? Aí coloca uma pessoa para escavar, coloca a pessoa lá e o acidente vai acontecer, né? Com certeza. Ô, Moacir, você chegou a pegar também espaço, como, por exemplo, eu vi vários vídeos, né,
Uhum. Corpo de Bombeiros, né, fazendo atendimento também, pelo menos aqui em São Paulo, né? Galerias aí de esgoto, o pessoal entra, acaba pegando gás sulfídrico e acaba se asfixiando. Você chegou a pegar alguma coisa do Paraná ou não? Parte É, de salvação. não, em espaço confinado eu nunca peguei ninguém. Eu já vi até um vídeo que eu trabalhei numa fábrica dessa, inclusive de soja, sabe, que tem muito espaço confinado. E lá, no caso, milho ou soja, ele, quando ele é molhado, ele fermenta e sai o gás metano, né? Uhum. Então é um perigo isso aí. E aí você tem que fazer aquela limpeza diária para que não aconteça isso. Mas eu já vi bombeiro, inclusive, atender ocorrência disso lá no estado de Mato Grosso, e se não me engano, o bombeiro veio a óbito. Por quê? Porque ele desceu sem ver que lá naquele pé do elevador tinha gás, né? Então, a primeira coisa que você faz é se equipar. Uhum. Coloca a PR, né? O cilindro de respiração, se equipa, daí sim você desce, né? Com certeza. E se você... Isso daí é uma falha muito grande assim também nas empresas, né? Porque quando a gente passa, o Moacir é um grande instrutor também, no final a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, que normalmente o espaço confinado ele mata o trabalhador que está no espaço confinado e normalmente 1 a 2 funcionários que descem para fazer o resgate, né? Porque não se equipa, né? Não coloca o cilindro de respiração autônomo e acaba descendo naquela ânsia de salvar e vai caindo um atrás do outro. Normalmente, espaço confinado tem essa característica, né? De matar a vítima e os primeiros que descem para fazer o socorro, né? Por isso que eu digo, viu, Fabiano, a ocorrência que você vai, você tem que chegar e primeiro ver a sua segurança. É aprendido assim, né? Na segurança do trabalho, nos primeiros socorros, em qualquer tipo de acidente, que você vai ver a segurança primeiro e depois a deles e a dos outros, né? Com certeza. Ô Moacir, você tinha 25 anos de bombeiro, né? Você se aposentou, né, como segundo sargento. O que te fez partir para a segurança do trabalho, né? O que você falou assim, pô, você é técnico de segurança agora? Pois eu acho que a segurança do trabalho está meio ligado com o bombeiro, não sei se dá para você perceber, né? Porque, veja bem, você vai trabalhar com acidente, você Uhum. trabalha na prevenção, você vai trabalhar na parte de treinamento, você vai trabalhar com combate a incêndio, que no caso das empresas é a brigada de emergência, né? Uhum. Então ele está ligado um pouquinho, seja em primeiro socorro, seja em combate a incêndio, seja na brigada, ele está ligado entre segurança do trabalho e corpo de bombeiro, né? O porquê que tem aí o bombeiro civil, né? Uhum. Eu fui bombeiro civil, depois fui bombeiro industrial, fui bombeiro municipal também em Budas Artes uns 2 anos, né? E aí depois que me levou a fazer o técnico de segurança, né? Mas Uhum. realmente as duas profissões são muito ligadas uma na outra, né? E aí a minha pergunta para você é a seguinte: quando você entrou para a segurança do trabalho, o que você acha que mais te ajudou na experiência de bombeiro, né? Porque eu sempre falo aqui no canal, né? Tenho muita gente que está estudando segurança do trabalho que me segue, recém-formado, e eu sempre falo, galera, vocês precisam fazer pelo menos um curso, né, de bombeiro civil, porque o curso de técnico de segurança ele é muito fraco, né, na minha visão, em matéria de combate a incêndio e primeiros socorros. E muitas vezes nas empresas menores, quem vai ter que absorver essa demanda é o técnico de segurança, né? É verdade. Pode falar. O que que você achou, essa experiência sua de bombeiro, o que mais te ajudou, né, em se formar como técnico de segurança? E quando você estava estudando o técnico, o Moacir, o que você achou de mais dificuldades? Teve alguma dificuldade, assim, que você falou assim, que alguma coisa que mais te atrapalhou aí no estudo? Você tem um pouco de dificuldade, porque no meu caso, eu fui fazer o curso de técnico de segurança lá na cidade de Guarapuava, no Paraná, e aquele tempo era 3 anos. Uhum. Lá ainda era o integral. Lá você fazia o primeiro ano segundo grau, segundo ano segundo grau e terceiro segundo grau junto. Eu, como já tinha o segundo grau, eu fazia as matérias mais específicas, né? Uhum.
não acompanhava os garotos, bem dizer, as meninas no integral. Então, eu não assistia aula de química, de matemática, eu assistia mais às matérias técnicas do curso. Mas a escola que eu fiz o curso, esses 3 anos, era uma excelente escola, sabe? Colégio Ana Wanda Bassara, até dar um elogio lá para o Colégio de Guarapuava, que foi uma das pioneiras em segurança do trabalho, sabe? Então, eu gostei bastante, gostei muito do curso, porque estava ligado um pouco com o bombeiro, né? E no meu caso ajudou muito na parte de segurança, que a gente não vê a segurança só como trabalhar com acidente. A gente tem que trabalhar sempre na prevenção do acidente. Com certeza. Né? Você fez quando você se formou? Eu me formei em 1998. Eu comecei em 96 e 98. Mas aí, você se formou como técnico de segurança em 96 e 98, você já estava aposentado no bombeiro militar ou você ainda era bombeiro? Você era sargento? Não, eu já era 3º sargento do Corpo de Bombeiro e falei com o nosso comandante na época, o Coronel Carvalho, que eu precisava fazer um curso de técnico de segurança. E ele falou, não, Vá, você pode ir, Guarapuava da minha cidade dá mais ou menos 170 quilômetros. E só lá que tinha o curso de técnico de segurança. E eu fui para lá destacado, né? E quando eu terminei o curso, eu voltei para Ponta Grossa de novo. Aí você ainda trabalhou como bombeiro militar mais alguns anos? De 98 até 2006. Caramba, você tem história, hein, Moacir? Em 2006 você aposentou. Viu, Fabiano? Se contar a história de bombeiro, dá um livro, rapaz. Dá, com certeza. Em 2006 você aposenta do bombeiro militar, como sargento. Isso, segundo sargento. Daí tinha um conhecido meu que também foi policial militar e também foi técnico de segurança do trabalho. Hoje ele é engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, e me convidou para mim trabalhar lá em Goiânia. E eu Goiânia. Do Paraná, me mandei para Goiânia. Fiquei 2 anos em Goiânia como técnico de segurança, pegando experiência. Tá. Agora vamos entrar na parte de segurança do trabalho. Quais são os ramos que você entrou, Moacir, que você já atuou na área da segurança do trabalho? Eu atuei na área da segurança do trabalho, na empresa de soja, né? Onde fabricava o óleo, né? Óleo de cozinha. Uhum. Lá em Jacareí, Goiás. Fiquei 2 anos lá trabalhando na Luiz Dreyfus. É uma empresa commodity, né? Inclusive, minha filha trabalha nessa empresa hoje lá em Ponta Grossa, né? No Paraná. Uhum. Então, lá tinha silo de soja? Oi? Lá tinha silo, aqueles silos de soja ou não? Tinha muito silo, rapaz. Nossa vida. Então, aprendi muito trabalhando nessa empresa com silo, com secador, com aqueles túneis com header que passava as correias, passava a soja. Nossa, a parte de área classificada, né? Que você não pode... Área restrita. Isso. Qual que é? A gente vê muita notícia na internet, né? De funcionários que caem dentro do silo de soja e acabam morrendo, né? Porque ele vai afundando no silo, né? Quais são os métodos de segurança? A gente chama isso do engolfamento, né? Porque a soja, o pessoal vai colocando ela naqueles silos e ela vai empilhando. E a pessoa vai fazer algum trabalho lá e entra, vamos dizer, sem um cinto de segurança e vai pisando naquilo. Quando vê, ela cai tipo num fosso, né? E vai embora, afunda. E aquela soja vai indo por cima dele. Bom, aí você trabalhou nessa parte de soja. Lá tinha área classificada, né, dentro dessa empresa? Tinha. A gente chama lá essa área classificada como a parte da extração, né? Uhum. Essa área, então, você não pode entrar com celular, o celular tem que ser específico para entrar nessa área, você não pode usar ferramentas que provoquem faíscas, é tudo ferramentas a provas ferramentas de bronze, confeccionadas em bronze. Então, há uma série de riscos lá que, nossa, é uma segurança que precisa ver. Para a galera que está assistindo a gente, né, Moacir, e está estudando segurança do trabalho, pessoal, a área classificada, normalmente, todos os equipamentos têm que ser X, né? Que são equipamentos próprios para que eles não provocam faísca, né? Até iluminação de emergência,
lâmpada, é tudo enclausurado, né? Blindado. Tudo tudo de explosão. É isso aí, cara. Aí depois de lá você foi para onde, Moacir? Trabalhar como técnico? Aí eu voltei para Ponta Grossa e acabei entrando no hospital, rapaz. Você trabalhou em Fiquei hospital nove também? meses, fiquei 9 meses no hospital. Deu uma experiência boa, porque outra coisa que quando eu entrei no hospital, teve aquela gripe suína. Sim, Lembra? lembro. Nossa, daí aquele pessoal lá cheio de. As malas tudo cheias daquele pessoal que estava com gripe suína, e você ficava com medo. É quase que nem, vamos dizer, coronavírus, né? Entendi. E a gente ficava com medo e tal, e tinha que fazer as vistorias nos quartos, trabalhar, fazer integração com os enfermeiros. Nossa, então eu aprendi bastante coisa também no hospital. Deu um campo bom de visão para a segurança do trabalho. Pô, show de bola. Ô, Moacir, se você. Ó, até sua neta entrou aí, ó, tá assistindo, mandou um oi aí. Oi, vô. Essa menina é muito inteligente, rapaz. Show Nossa. de bola. Ô, Moacir, para quem está assistindo a gente, tá? Imagina o seguinte: a pessoa é estudante de segurança do trabalho, recebeu a primeira oportunidade no hospital. Quais são os pontos de atenção que essa pessoa já tem que se atentar, vai? Quais são as não conformidades mais frequentes que você pegava? Quais são as dicas que você pode dar para um primeiro emprego em área hospitalar? A área hospitalar tem que se atentar muito, dar muita ênfase nisso na parte como é que se diz lá, na parte de micróbios, né? Risco biológico. Risco biológico. Então, tem muito no hospital. Então, qualquer coisinha que aconteça lá, você acaba se contaminando. E o que acontece bastante no hospital com a pessoal que trabalha no hospital é os pérfuro cortantes, né? Tem, Ele vai fazer uma injeção para o paciente e às vezes acaba se cutucando a pessoa mesma. E você sabe que daí tem que fazer todos aqueles procedimentos, se a pessoa não tinha AIDS, se a pessoa não tem hepatite B, e já fica afastado do trabalho para fazer todos aqueles exames, né? O pessoal que trabalha em raio-x, você tem que estar fazendo acompanhamento. Antigamente era 6 meses, agora é de 3 em 3 meses. O conteúdo, a quantidade de mercúrio que a pessoa tem no sangue, né? Então ela tem que passar pelo... O ASO deles é diferente do nosso, que é anual. O deles é trimestral, né? Trimestral, né? Isso. É até interessante que você comentou, Moacir, porque eu já escutei muito isso da galera nova, né? Ah, eu vou fazer técnico de raio-x lá, radiologia, porque trabalha muito pouco. E eu falei, cara, mas e recebe os adicionais, né? E eu falei assim, tá, mas você está vendendo a sua saúde, né? Você está trabalhando em algo que está destruindo o seu corpo, né? Praticamente. Já bem, Fabiano, o que tem de EPI para esse pessoal é o casaco lá, né? Com a parte de chumbo, né? Que eles colocam no casaco para não deixar passar a radiação em você. E tem o vidro também, que é o como é que é? Eu até esqueci o meu nome, fugiu um pouquinho o nome da cabeça, que é o publiébico. Parece uma cabine de vigilante, né? O vidro que você tem que bater o raio-x e se esconder atrás do vidro. Mas as pessoas não fazem isso. Você pode ver no hospital, ela está do teu lado tirando o raio-x, né? Eu tive já alguns colegas que trabalharam no hospital e falou para mim que a grande dificuldade que eles tinham é fazer o pessoal usar os EPIs. Os EPIs. Exatamente. O pessoal não usa EPI mesmo. Você tinha muita dificuldade não, em hospital em fazer o pessoal usar o EPI? Muito, muito, muito. Na integração você já passa, olha, vai acontecer isso, que pergunta a função de cada um que vai exercer, já passa. Que os acidentes mais frequentes que acontecem, né? Mas assim mesmo acontece ainda, não adianta. Entendi. Moacir, voltando aqui para a parte do silo, lá da soja, para alguém que a mesma coisa, tá estudando segurança do trabalho, recebeu a primeira oportunidade e vai entrar numa empresa de soja, onde vai ter silo, onde vai ter tudo que você pegou lá, área classificada. Quais seriam as dicas que você dá para esse profissional que está entrando numa empresa dessa?
ter o conhecimento da empresa, quais os riscos que ele está exposto e quais os riscos que os funcionários estarão expostos, para que ele trabalhe em cima da prevenção, né? Então, por que aconteceu aquela explosão lá no Paraná, esses dias lá, que morreu tantas pessoas lá no norte? Caldeira, né? Você viu? Uhum. Morreu lá 8 ou 9 haitianos, né? Uhum. Eu acho que a pessoa deixou um pouco a desejar na parte de limpeza, né? Que aquilo ali, você sabe que vai criando poeira, pó, e aquilo com os radicais livres que vai saindo assim, vai cima, com um trisco que der, uma faísca que der, aquilo ali explode. O pessoal o pessoal é complicado, né? O pessoal só enxerga a segurança depois que acontece, né? E muitas vezes, dependendo do acidente, você não vai ter uma segunda chance, né? Ele tem que conhecer, então, a pessoa que vai trabalhar nessa empresa, ela tem que conhecer a empresa e os riscos. Por quê? Porque você está trabalhando com a vida da pessoa, né? A gente trabalha com a vida, então, a vida é mais importante do que tudo. Não tem dinheiro no mundo que pague a vida. Então, né, o acidente, nós temos que deixar ele de lado. Ô, Moacir, você trabalhou nessa empresa de soja que você falou, depois você foi para o hospitalar. Teve mais algum outro ramo que você efetuou a atividade? Aí eu fui para essa empresa que eu estou prestando serviço hoje aqui no Mercado Livre, que é a Águia Sistema. Aí fui para a Águia Sistema. Oi? Faz a estrutura porta-pallets, né? Isso, porta-pallet, autoportante, Florreco, dinâmico. Então, a empresa é pioneira lá no estado do Paraná, em Ponta Grossa, principalmente, né? E ela presta serviço no Brasil inteiro nessa área. E é um trabalho que também você tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente com os colaboradores, que eles são um pouquinho arredios a usar os seus EPI. E com a altura, a gente não se brinca, né? Com certeza. Ô, Moacir, nessa sua caminhada aí como técnico de segurança, se você tivesse que colocar, quais são as não conformidades mais frequentes que você encontra, assim, que você sempre tem que trabalhar e você às vezes muda de empresa e sempre essa não conformidade está lá, ou às vezes nem na sua empresa, né? Que você observa, né? Que acontece ali no meio das empresas. Quais seriam as não conformidades mais frequentes que você encontra, cara? Principalmente o pessoal se arredio ao uso do EPI. Ainda tem muito colaborador que não gosta de usar o EPI, não gosta de usar o capacete, não gosta de usar o cinto de segurança. E ele tem que ver isso aí, que o cinto de segurança vai salvar a vida dele, né? Então ele tem que saber aonde que ele vai colocar o cinto. Porque vai salvar a vida dele se o seu ponto de ancoragem estiver acima da cabeça, né? Se estiver lá na sola do pé acoplado o cinto, se ele estiver na queda, vai dar lá fator de queda 2 e ele pode morrer com o cinto de segurança. Você sabe disso, né? Que uma queda pode chegar ali a mais de 1.800 quilos. Com certeza. Eu acho que a parte mais difícil é conseguir conscientizar, né, o funcionário, né? A gente que trabalha em obra, principalmente em obra, é muito complicado, né? Você faz integração, você faz DDS, mesmo quando você já vai para o extremo de aplicar punição, às vezes expulsar, né, das frentes de trabalho, mesmo assim ainda você tem uma resistência muito alta em conseguir seguir, né, o procedimento. É verdade. O pessoal, às vezes, eles querem até brigar com o técnico de segurança, porque o técnico de segurança é aquela pessoa que está ali para cobrar, né, dele, que ele está sem o protetor, ele está sem o capacete, e ele não gosta que a gente esteja cobrando, ele gosta dele trabalhar o jeito que ele quer. E a gente sabe que a gente é um pouquinho mais antigo, e eu trabalho na parte de prevenção, então eu fico olhando tudo. Às vezes eu estou aqui, às vezes eu estou lá, às vezes eu estou do outro lado, e quando ele menos espera, eu estou lá de novo com ele, né? Por quê? Porque o funcionário, quando ele não vê que você está perto, ele faz das suas, né? Com certeza. Ô, Moacir, cara, uma opinião sua agora, como 25 anos como bombeiro, né? Vários anos aí como técnico de segurança, né?
Eu tive grande parte da minha carreira assim, profissional trabalhando em fiscalização de obras, né? Também tive o privilégio de trabalhar como coordenador, de eu montar a minha equipe de segurança do trabalho, né? E assim, hoje, se você me perguntar, Fabiano, vou te dar uma oportunidade como coordenador, monta a sua equipe aí com 5 técnicos de segurança. Cara, eu acho que eu consigo lembrar das centenas que eu conheço, que já passaram, né, que eu conheci no dia a dia. Cara, para mim tirar 5 vai ser difícil. Então, o que você acha que acontece, cara? É tão difícil conseguir técnico bom, cara? É verdade. Infelizmente, nós estamos numa geração que o pessoal não está nem aí para a segurança, e eu já digo mais pela vida. Porque, veja bem, eu estava na minha cidade, o rapaz se formando técnico de segurança, ele chegou para mim e falou que eu tenho todo equipamento, sabe, Fabiano? Uhum. Eu tenho cordas, eu tenho roldanas, eu tenho a peça 8 para me fazer as descidas, eu tenho cinto, eu tenho capacete, tenho tudo. Aí o cara chegou para mim lá, ele se formando já, terminando o curso de segurança, ele falou, queria que você fosse lá na escola e falar um pouco de trabalho em altura e fizesse lá com os alunos, fazer uma descida com eles. Lá eu digo, eu não sei, mas acho que você está equivocado e o professor também, que eu não posso fazer isso. Daí ele, mas por quê? Eu digo, olha, primeira coisa, quando você vai fazer um treinamento em altura, você tem que ter um ASO, um atestado de saúde que você está em perfeitas condições para você exercer o trabalho em altura, né? Uhum. Como que eu vou colocar você lá para trabalhar em altura, fazer tipo um trabalho em altura, fazer uma descida dessa, se você não tem um curso de trabalho em altura, que o curso de trabalho em altura hoje é 8 horas no mínimo, né? Então, eu posso ir lá na tua escola, dar uma palestra sobre o que é trabalho em altura e orientar os alunos, mas não eu ir lá e descer com os alunos, tipo numa tirolesa, né? Tipo num rapel, fazer um rapelismo, não existe isso, né? Porque eu já vi acidente acontecer, Fabiano, que a pessoa pega o pessoal e vai fazer esses rapelismo aí de campo e tal, só porque tem equipamento, e acontece acidente de entrar em óbito até, sabia? Então, até uma seguidora do canal me mandou uma mensagem, né, acho que algumas semanas atrás, dizendo que na empresa que ela estava entrando, a empresa estava exigindo que ela fizesse um plano de resgate em altura para uma atividade numa caixa d'água. E até eu comentei com ela, falei assim, olha, sabe o que acontece? Muito técnico de segurança e novato faz um curso lá de resgate em altura, né, que algumas academias fazem. Eu falei, cara, você acha que você vai fazer um treinamento de um dia e você vai estar habilitado a subir num rapel, numa caixa d'água ou em altura e você fazer o resgate de uma vítima? Eu falei, quem faz isso é o bombeiro militar, como o senhor fez há muitos anos. Falei, cara, se o bombeiro militar, que treina mais de um ano para se formar, eles treinam semanalmente aquilo, os caras treinam incansavelmente aquilo. Cara, como que você, um curso que você fez uma vez na vida ou na morte, você vai, cara, assumir uma responsabilidade dessa, né? Então, eu falei, pô, técnico de segurança não pode fazer resgate em altura. Viu, Fabiano? E a pessoa confunde as coisas. Resgatista é uma coisa, socorrista é uma coisa e brigadista é outra coisa. O Sim. brigadista, ele está lá para fazer atendimento de primeiros socorros e combate a incêndio, princípio de incêndio. Uhum. Então ele não é resgatista e ele apenas é um brigadista. Socorrista também é outra coisa. Então, o pessoal confunde. Eu sou brigadista de uma empresa, eu faço resgate e faço socorrista. Não, é totalmente ao contrário. E eles, às vezes, eles assumem uma coisa que não é deles, né? Sim. O técnico de segurança, eu falei, pessoal, técnico de segurança ou até bombeiro civil mesmo, falei, cara, a gente não tem treinamento ali semanal, mensal, para você fazer um rapel e fazer o resgate de alguém que está pendurado. Mas aí que eu te falei, Fabiano,
Quando a gente vai fazer treinamento nas empresas, antigamente até você usava a própria pessoa, o próprio colaborador para fazer um treinamento de uma descida, vamos dizer, uma maca, né? Uma maca envelopada. Hoje a gente não se usa mais as pessoas, a gente se usa o boneco, entendeu? Com certeza. Então eu não posso arriscar a vida do trabalhador a descer num rapel, a descer numa tirolesa, a colocar ele numa maca, né? Tem gente que coloca o colaborador numa maca de tábua. A maca de tábua é facinho de quebrar a tábua e cair e acontecer um acidente grave num treinamento, como a gente vê que acontece, né? Sim, com certeza. O que a gente faz, né, até para você que está entrando na área agora, que estiver assistindo, a gente faz um curso de NR35 básico, né? O cara subir no andaime, atrelado com o talabarte, subir numa escada marinheira. A gente não faz treinamento para você descer de corda de rapel, virar de ponta cabeça, descer de ponta cabeça, fazer resgate, né? O famoso aranha que a gente desce de ponta cabeça, né? Descia, né? E até uma dica, né, que eu dou para quem está se formando em técnico de segurança, está assistindo, galera, não tem problema nenhum em você falar não também, né? Não assumir uma responsabilidade dessa. Porque se você tentar resgatar alguém que está pendurado e você derrubar essa vítima, você vai responder por homicídio, né? A gente tem uma responsabilidade civil e criminal na nossa profissão, né? É verdade. Você sabe que hoje em dia, até nas empresas, para a gente fazer uma PT, o supervisor ele tem que receber um treinamento de fazer como que você faz uma PT, né? Para deixar lá para o colaborador. Porque ele não tem noção de como você faz. Só vai preenchendo o papel, colocando ali do lado, e daí? Ele foi lá vistorar o que o trabalhador vai fazer? Então, se o trabalhador tem EPI correto para fazer tal atividade, né? Então é isso que me preocupa. Isso. Infelizmente, algumas empresas, né, adotam que profissionais que não têm formação em segurança do trabalho abram permissões de trabalho. Eu acho particularmente isso o maior absurdo que eu já vi na área da segurança, porque uma permissão de trabalho é o documento mais importante, junto com a PR, de uma atividade de campo. E nós, quando você vai liberar uma PT, não é só o risco da atividade, né? Existe o risco do entorno. Você tem que ter uma certa experiência, porque você tem riscos de entorno, você tem risco, às vezes, de duas atividades no mesmo local, onde, por exemplo, você tem o cara pintando lá com compressor à base de solvente, aí você tem o cara do lado querendo fazer uma solda. Então, você tem riscos, né, que não é específico daquela atividade, mas para quem não tem uma formação em segurança do trabalho, não domina todas as NRs ali, pô, ele vai acabar fazendo besteira, né? Então, eu acho que tem que ser profissional de segurança do trabalho para liberar a permissão de trabalho. E fazer a PR, né? Eu vejo muita PR genérica também, né, Moacir? O cara copia no Google tudo que tem lá do andaime, por exemplo, uma PR de andaime. Aí ele coloca tudo lá. É um grande problema também, né? Nossa vida, se você for ver, a gente passa por aí, você vê as pessoas em andaime, que só com uma tabuinha no andaime ali, sendo que você tem que ter um treinamento para ver como é que se confecciona um andaime. Com a sapata, com madeira de 2 polegadas para calçar, com aquelas rodinhas com trava, cada 2, 3 metros tem que ter trava. Lá onde você está trabalhando, só fica a parte aberta, a parte que você está trabalhando, a outra parte fechada inteira, o solo com... como é que se diz ali embaixo? Não é aquela parte de rodapé, né? Rodapé. Isso. E você vê as pessoas andando, se equilibrando no andaime lá em cima, né? O andaime sem estar amarrado. Então, a gente vê cada coisa que, olha, se a gente fosse um fiscal do Ministério do Trabalho, aí talvez se tivesse força para você fazer, melhorar um pouquinho a parte de prevenção, né, Fabiano? E até emendando isso daí, ô Moacir, eu acho que o novo câncer da segurança do trabalho, falando de treinamento, a gente recebe, eu faço gerenciamento de terceiros, né?
Cara, certificado, aonde você vê claramente a assinatura recortada e colada, ou seja, o cara faz uma captura de imagem daquela assinatura daquele funcionário ou do técnico de segurança e ele cola aquele recorte em certificados. Facilmente, em algumas perguntas dos funcionários, você já percebe que o cara não fez o treinamento. Então, é aquela documentaçãozinha padrão para você conseguir entrar numa empresa. É a ordem de serviço, NR18, NR35, NR12. Aí você vê os certificados, cara, assinatura tudo colada, ninguém lê nada. Aí o técnico de segurança que aprova aquela documentação, também ele não lê o documento, né? Ele não questiona. Eu até chuto dizer que tem profissionais de segurança do trabalho que, se você colocar lá no certificado uma receita de miojo, eu acho que o cara libera. Porque o cara não lê. O cara não lê o documento, velho. O cara não se dá o trabalho de ler um documento. É verdade. Eu peguei uma vez, eu fazia conferência de documentos para terceiros, sabe? E daí eu peguei aquele certificado da 35 que eu olhei e assim, tipo, puta, mas eu não conheço essa pessoa aqui que deu o treinamento. Aí eu perguntei para o colaborador, você fez o curso de trabalho em altura onde? Daí ele falou assim, não, eu fiz por... Agora até pode fazer por correspondência, né? O cara fez por correspondência lá para a cidade de Curitiba e assinaram o certificado para ele e ele estava lá trabalhando. Vê se pode. Então, a minha indignação é assim, em toda profissão tem maus profissionais, né? Então eu não vou nem discutir um técnico de segurança que emite um certificado sem iniciar o treinamento. Eu sei que tem, inclusive eu já fui mandado embora de uma das empresas que eu trabalhei, porque a minha engenheira mandou eu assinar alguns certificados, eu falei, meu, não vou fazer isso. E aí ela foi bem clara para mim, se você não vai fazer, eu vou arrumar um técnico que faça, e me mandou embora e tá tudo certo. Né? Mas o que eu fico indignado é técnico de segurança que tá lá só para analisar documento. Cara, o cara não leu o documento, o cara não pega lá, ele não consegue verificar lá que chega para ele NR18, 35, 33, tudo a mesma data. Falei, cara, o dia eu teve 50 horas, né, para poder fazer todos os treinamentos no dia. É verdade. Eu peguei um documento desse, o cara, digo, mas você fez o espaço confinado e a NR35 no mesmo dia? Não, eu fiz. Eu digo, puta, mas o espaço confinado para colaborador que nunca fez a 33 é 16 horas. Como é que você fez tudo no mesmo dia? Que dá 24 horas, 16 com 8. Não, entendeu? E outro ponto importante, Moacir, para quem está assistindo a gente, assim, hoje, né, após novamente fiscalizar e gerenciar, né, empresas terceiras, onde cada empresa tem um técnico de segurança, hoje eu vejo, cara, que assim, é muito difícil você tirar um técnico de segurança bom, tá muito difícil, 90% é péssimo, mas assim, é péssimo até nem tanto por desconhecimento de norma. São omissos à segurança do trabalho, né? Então você escuta a técnico de segurança falar para você que não, mas tem que fazer o serviço está atrasado. Eu falei, cara, mas você é da operação, da produção ou você é da segurança do trabalho, né? E eu vejo muito omissão, técnico de segurança omisso em cobrar que os funcionários façam de acordo com as normas. Você vê muito isso daí também no seu dia a dia no trecho aí? Ah, vejo bastante. Nossa, a pessoa preocupada com a produção. O técnico de segurança não tem que ficar preocupado com a produção, ele tem que ficar preocupado com o seu trabalhador, com o colaborador do vizinho, com o colaborador que está ali trabalhando, porque se acontecer um acidente, eu, no meu caso, é o instinto meu, eu largo tudo e vou lá atender o acidente, entendeu? Que nem eu tô trabalhando ali, então eu fico ali olhando tudo. E eu fico pensando, imagine, Fabiano, ali, no Mercado Livre, o pessoal com as paleteiras para tudo que é lado, e leva para um lado, leva para outro, e coloca tudo pertinho. Aí me pega fogo bem no meio daquele pallet ali, cheio de coisa arada. E daí? Né? Ah, vou chamar o bombeiro civil, até chegar o bombeiro civil, vou chamar a brigada. E se a brigada não tiver um treinamento bom, vai fazer coisa errada, vai pegar fogo em tudo, né? Então a gente fica pensando, se acontecer alguma coisa, eu sou o primeiro a descer lá e ajudar.
Com certeza, até porque, né, quem fala que a brigada resolve, na minha visão, dificilmente trabalhou na segurança do trabalho na ponta, porque a brigada de incêndio, primeiro que ele faz treinamento uma vez por ano, que é um treinamentozinho meia boca, na grande maioria das vezes, né? É só oba-oba. E eu sempre falo, se você fizer um bom treinamento e todo mês você pegar esse brigadista, fazer um treinamento específico com ele ali de umas 2 horas, no segundo ano é que esse cara vai ficar bom. Já começa É por aí. verdade. É, Você não consegue formar um brigadista em um treinamento de um dia. não consegue, não consegue. Agora mudou um pouquinho, não sei como é que está aqui em São Paulo, lá no Paraná, para fazer o começo básico de um treinamento já é 32 horas. Então, Aí, sensacional, né? Mas é, isso aí é uma coisa que eu sempre bato nas empresas, é a seguinte, para você ter uma brigada de qualidade, você precisa fazer o treinamento e mensalmente você precisa liberar esse funcionário para fazer um curso específico ali com o instrutor de lá, né? Aonde, com turmas menores, aonde o cara que está com dificuldade de pranchar, você vai acertar, o cara que está com dificuldade de colocar um colar, você vai acertar, né? Montar uma linha de incêndio, a pessoa vai rever como é que se monta, porque no treinamento de formação é muito conteúdo para um dia só. E esses mensais você consegue ali, né? Dar uma atenção melhor em cada tópico do curso. viu, Fabiano, vou falar uma coisa para você. Treinamento é uma coisa. E a hora que acontece, a coisa que é o difícil aí, tem pessoas que não podem ver sangue. Com certeza. Tem pessoas que, eu não vou pegar, eu não vou fazer isso. E você tem que pegar. Ah, a pessoa quebrou o braço, fatura exposta, eu não sei mexer. Ah, então. Então, ele é brigadista do quê daí? Porque tem o brigadista que vai fazer a parte de atendimento e tem o brigadista que vai combater o incêndio. Então, você tem que separar as pessoas, quem que vai melhor numa coisa e melhor noutra, que nem o bombeiro. Nem todo bombeiro combate incêndio, nem todo bombeiro é resgate, nem todo bombeiro é guarda-vida, entendeu? Você tocou num ponto interessante, né? Eu acho que uma grande dificuldade que eu tenho é assim, e até desmotiva, né? Até desmotiva é assim. Hoje você vai dar um treinamento de brigada, aí a maioria das empresas chega para você e fala para você assim, ó, você não vai colocar cena forte não, né? Você não vai colocar imagem forte não, né? Eu falo assim, cara, você quer que eu coloque o quê? Você acha que ao ter um acidente vai sair o quê? Um sangue cor-de-rosa? Vai sair umas borboletas? Eu falei, cara, você quer preparar a brigada pra quê, cara? Porque eu não consigo entender isso daí, né? Você tem que preparar o cara para a realidade, né? O cara vai gritar, o cara vai estar desesperado, sair sangue, se cortar uma artéria, vai esguichar na parede. E você não pode mais passar cena forte, você não pode mais passar um vídeo mais forte. Você não... Cara, eu fui dar uma palestra de serpentes e eu fui repreendido porque eu falei que se uma jararaca morder, ou é óbito ou é um acidente grave, né? Pode dar amputamento de membro, pode dar enxerto. Aí eu falo assim, cara, você quer que eu fale o quê se uma jararaca morder a pessoa? Não, toma um paracetamol aí que passa. E, cara, é umas coisas assim que eu não consigo entender, cara. Como é que você vai treinar o cara para fazer uma ocorrência se você não pode falar mais nada? É verdade. E olha que pode dar um acidente com animais peçonhentos, né? E aqui no Mercado Livre a gente já vê casos aí que tem bastante, né? Então, no mercado, Inclusive cobras. no Mercado Livre, a gente tem várias empresas que dividem a área de mata, né? A gente tem a Gerdau do lado também, que sempre tem animal peçonhento, que a gente fica sabendo. Então, assim, a gente que gosta da área, né, Moacir? A gente que trabalha por amor à profissão, você quer preparar, né? Você quer passar conhecimento prático, você quer passar conhecimento teórico, você quer preparar aquele funcionário para, se acontecer ocorrência, né? Ele consiga desenrolar e resolver, né? Ele está apto para resolver, né? Esses dias você vê, eu duvido que pegue um pessoal terceiro ali que falou sobre os extintores. Que tipo de extintor nós temos no Mercado Livre? Eu duvido. Então, é difícil, né, cara? A gente fica meio amarrado, né? E eu, viu, não puxando a sardinha pro meu lado, mas eu peguei o meu pessoal ali e falei, pessoal, que tipo de extintor está lá na parede, ali na pilastra? Um olha para o outro.
Não. Pessoal, nós temos que saber que aquele extintor é um ABC, aquele extintor serve para classe A, B e C. Aí expliquei qual que é o A, qual que é o B e qual que é o C. Entendeu? Com certeza. O que é aquele extintor? Ô, Moacir, deixa eu te perguntar, você deve conhecer bastante técnico de segurança, né? Todos os técnicos de segurança, tá todos, sem exceção, que eu conheço, todos, que já têm uma bagagem, que já são técnicos experientes, todos eles estão desanimados e tentando migrar para uma outra área, né? Porque, assim, isso é geral, tá? A gente está numa profissão que eu sinto, né? Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Quanto mais você sabe, mais penalizado você é. Porque hoje eu sinto que não todas, tá? Mas a grande maioria das empresas quer um técnico recém-formado, que ele não tem conhecimento, nem por maldade, né? Porque ele é recém-formado. Eu já fui recém-formado também. E ele não vai dar problema, ele não vai parar a atividade, ele não vai questionar uma documentação irregular, porque ele nem sabe o que ele vai pedir. E aí, se acontecer o acidente, põe a culpa toda no técnico, o cara responde lá um civil, um criminal, a empresa vai se justificar, não, eu tinha um técnico para isso, e aí coloca um outro que também não dê problema, porque se colocar um cara muito experiente, começa a travar, e aí você vê que, assim, isso é uma conversa que eu tenho com uns técnicos que eu conheço, que são muito bons, eles estão todos desanimados, cara. Você sente a mesma coisa, assim ou não? Sinto também a mesma coisa, né? Porque as empresas, elas querem o técnico novo porque ele está saindo recém-formado e ele não tem a bagagem que o técnico um pouquinho mais velho tem, de saber, né? Ah, eu vou parar o serviço porque o risco é X, né? E ele não, ele deixa correr, né? Então a gente sente essa dificuldade, né, nas empresas e eu fico até preocupado, porque o meu estilo não é esse de ficar só olhando, o meu estilo é de falar, seja quem for, né? Se eu tiver que falar para o funcionário, eu vou falar. Então eu fico preocupado porque os técnicos de segurança é mais um só. Ele é mais um, é um número. É o número. Né? Com certeza. Essa é a queixa de todos os técnicos que eu conheço, que são muito bons, já têm uma bagagem, todos estão tentando sair da área, porque estão desanimados pelo mesmo problema. Fabiano, quanto mais eu aprendo, mais retaliação eu sofro, mais penalização eu sofro. O pessoal, cara, hoje eu sinto isso também. As empresas, né, a maioria delas, né, estão buscando tudo técnico novato para poder deixar o negócio correr solto. É o famoso manipulação, né? Manipula o técnico, daí ele fica com medo, não sabe muita coisa, não vai falar nada, não vai debater com ninguém, né? Então ele vai ficar sempre com medo de alguma coisa. E a gente, que é um pouquinho mais velho, a gente vai debater, seja quem for. Eu sou daquela opinião, você estando certo, você tem que falar com quem quiser, seja o dono da empresa, seja o funcionário mais simples, você tem que falar, né? Ele não tem todo esse conhecimento, né? Com certeza. A gente estava até conversando hoje lá, né? E eu falei para você, né? Eu falei assim, eu sou um cara bem odiado, assim, nos lugares que eu passo, mas se você perguntar para as pessoas que não gostam de mim, todas elas, né? Cara, por que você não gosta do Fabiano? Não, porque com o Fabiano não tem como negociar, né? Porque segurança para mim é negociável. O Fabiano, pô, vê tudo, não deixa passar nada. Então enquanto as pessoas quiserem a minha cabeça, porque comigo não tem negociação, né? A segurança do trabalho, quando envolve a segurança das pessoas, não tem negociação, né? Ou faz do jeito correto, ou não faz, não tem acordo, né? Você é um técnico dessa linha também, né? Então você, né, já falou de algumas experiências para mim também lá, né? Que você também sofreu por isso, né, Moacir? De ser penalizado porque não negocia segurança, né? É verdade, eu falei até que é bom que eu seja reconhecido por eu ser um cara que cobre as coisas do lado certo, do que eu ficar omisso, não falar com ninguém e ser, que nem eu te falei, o mais um, né?
E tem nas minhas costas lá, o cara se acidentou lá, que trabalhava fulano, e o cara morreu. Graças a Deus, e eu peço até a Deus sempre que, aonde eu estiver, que não aconteça nenhum acidente, porque a gente tem que estar em cima do trabalhador, cobrando dele. É. Porque você vê as coisas, não pensa que você não vê, né? Com certeza. Ô, Moacir, o Instagram vai derrubar a nossa live aqui, porque a gente está excedendo o horário. 20 segundos aí. Quem quiser te contratar para treinamento, deixa seu e-mail aí, para a pessoa poder entrar em contato com você, cara. O meu e-mail é moavaz@yahoo.com.br.